novo arcabouço fiscal do governo Lula III acaba de ser aprovado aqui na Câmara, depois de já ter passado pelo Senado, que fez modificações à proposta original. Mas para começo de conversa, você sabe o que significa esse palavrão, arcabouço? Vou dar uma dica, não tem nada a ver com calabouço, embora alguns deputados tenham feito essa trollagem. Não bastasse termos aprovado esse calabouço fiscal. Calabouço fiscal? Calabouço. O novo calabouço fiscal. Calabouço do ministro Tachad. Arcabouço, portanto, não é aquele cenário típico de filme de terror, não. Mas a definição do dicionário para essa palavra é de uma imagem que também assusta. Arcabouço quer dizer esqueleto, literalmente. Num paralelo com o cinema, então, talvez estivesse mais para filme de aventura do que de terror, tipo Lula III e os Caçadores do Arcabouço Fiscal. Mas nesse caso, o que o governo estaria buscando? O esqueleto, a estrutura, enfim, o conjunto não de ossos, claro, mas de regras que vão servir de alicerce para se tentar controlar os gastos e manter as contas públicas no azul. Também chamado de regime fiscal sustentável, o novo arcabouço, na real, é como se fosse um remake do teto de gastos aprovado no governo Michel Temer e atualmente em vigor, mas com novos atores, um novo roteiro e, é claro, um novo showrunner. Assim como um filme busca arrecadar uma bilheteria maior do que o seu orçamento de produção e, com isso, ter lucro, o governo também luta para gerar mais receita do que despesa e, com isso, obter o que os economistas chamam de superávit primário, a gloriosa conta no azul. A principal diferença entre os dois modelos em debate é que, no novo marco fiscal, os gastos estão amarrados às receitas. Portanto, o governo gasta mais só quando arrecada mais e gasta menos quando arrecada menos. Mas, de um jeito ou de outro, as despesas sempre crescem mais do que a inflação e menos que as receitas. Já o teto de gastos limita o crescimento das despesas à inflação acumulada no ano anterior, impedindo que os gastos públicos tenham crescimento real, ou seja, acima do índice usado para se medir a inflação, o IPCA. Resultado disso tem sido um crescente esgotamento do modelo atual, em que o governo apresenta cada vez mais dificuldade de arcar com políticas públicas essenciais como Bolsa Família e com despesas obrigatórias que crescem acima da inflação, como pagamentos de aposentadorias, reajustadas pelo salário mínimo. É como se um estúdio de cinema não estivesse conseguindo lançar novos filmes porque não está dando conta nem de pagar o salário atrasado dos funcionários. O novo arcabouço aprovado aqui no Congresso é uma espécie de plot twist, uma reviravolta, para tentar mudar essa história. Basicamente, o novo marco propõe que o cumprimento das metas estipuladas a cada ano é o que determina o quanto o governo poderá gastar no ano seguinte. No teto de gastos, a meta era fixa. No novo arcabouço, ela é móvel e flutua numa banda que vai de 0,25% para mais ou para menos, calculados sobre o crescimento real da economia no ano anterior. Se o país tiver superávit, as contas no azul, o governo vai poder gastar um valor equivalente a 70% do crescimento da receita, ou seja, do quanto a mais ele conseguiu arrecadar naquele ano. Já se o país apresentar déficit fiscal, as contas no vermelho, as despesas do governo só poderão aumentar até 50% do crescimento da receita. Em ambos os casos, esse aumento de gastos fica limitado a no mínimo 0,6% e no máximo 2,5% de crescimento real. Simples, né? Uns queridos esses economistas. Essa coisa de meta é sempre uma polêmica. Deixa a meta aberta, dobra a meta. Bom, pelo novo arcabouço, se as contas públicas tiverem superávit acima da banda superior da meta, aí o governo vai poder gastar o equivalente a 70% desse superávit em despesas discricionárias, também chamadas de investimentos. Lembra da comparação com um estúdio de cinema, quando o governo estava lutando para pagar o salário de técnicos e cineastas, no nosso caso, servidores públicos, aposentados e credores da dívida? Pois imagine que, de repente, a bilheteria deu muito lucro e agora o governo, além de honrar os boletos atrasados, pode se dar o luxo de desenvolver novos projetos, comprar mais equipamentos e contratar o elenco mais badalado. No multiverso da burocracia, quando a bilheteria dá muito lucro, principalmente por causa dos impostos que eu e você pagamos, o estúdio, ou melhor, o Estado, passa a ter dinheiro em caixa para poder investir, por exemplo, em obras de infraestrutura, como escolas, estradas e hospitais, e em novos concursos públicos, gerando assim um ciclo virtuoso de crescimento econômico. No final do dia, é como se o novo arcabouço fiscal fosse uma reedição do teto de gastos do governo Temer, só que o teto um pouquinho mais alto, com o pé direito maior. Aqui no Congresso, o grande debate entre a Casa Alta e a Casa do Povo foi a respeito do tipo de gasto que entra ou não nesse novo teto. Obedecem a ele o aumento de capital de empresas estatais, gastos com agências reguladoras e a complementação de recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem.
Pelo texto do relator do arcabouço na Câmara, deputado Cláudio Cajado, ficam de fora a repartição de receitas com estados e municípios, precatórios, créditos extraordinários, despesas sazonais como as da Justiça Eleitoral e despesas financiadas por doações ou receitas geradas pelo próprio órgão. Após forte pressão de parlamentares do Distrito Federal, o Senado ainda incluiu na lista de exceções o Fundo Constitucional do DF, que vai ficar de fora do novo teto, assim como o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Esse calabouço fiscal, senhor presidente, veio para acabar com o nosso país. Quase que acabar com Brasília. Juscelino Kubitschek passou vários anos, quase uma década, para fazer Brasília, com muito esforço do povo brasileiro, com muito derramamento de sangue. O povo se esforçou, fizeram Brasília. E Lula, de uma cajadada só, acabou em 5 minutos. Agora aceitaram colocar Brasília de novo. Menos mal. Não existe no Brasil um orçamento que seja diferente. É apenas uma única lei, a lei orçamentária anual. E o governo tem que saber priorizar as áreas mais sensíveis. A educação, a saúde, a ciência e tecnologia. Mas tirar uma área e não tirar outra é injusto, prejudica o conjunto da regra fiscal, não terá nenhum impacto, porque poderá ser contingenciado, estando dentro ou fora do conjunto das despesas ou do teto. Se pode ser contingenciado, qual o motivo de estar fora? Talvez você já tenha visto esse filme antes, mas o que os críticos atacam é justamente a longa lista de despesas fora do teto que o texto da legislação permite e questionam qual é o sentido de existir um teto de gastos se ele não é respeitado. Assim como os grandes estúdios de Hollywood, o Brasil quer voltar a ser um campeão de bilheteria no cenário econômico mundial e para isso está apostando todas as fichas em Lula 3 e os caçadores do arcabouço fiscal. Se você acha que vai ser um blockbuster, curte o vídeo. Se acha que tem tudo para flopar, compartilha. E se tem uma opinião diferente, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Valeu e até a próxima!